Fala pessoal, todo mundo bem? Aqui é o professor Felipe de novo. E, enfim, espero que estejam bem, animados, né, para o retorno, mesmo que à distância. Mas, enfim, estamos aí, né, para dar prosseguimento aos nossos estudos, para que a gente aprenda cada vez mais. E bem, nesta aula de hoje nós vamos falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos, né, que é um assunto muito importante, muito mesmo. Até tema de vários vestibulares, e é o prosseguimento do conteúdo de trigonometria. Então, na semana passada, né, a gente trabalhou a questão das relações trigonométricas, para vocês lembrarem, e nessa semana de agora vamos trabalhar esses dois teoremas que são muito importantes para a matemática de uma maneira geral. Bem, então vamos fazer então um comparativo, mais ou menos, do que é a lei dos senos e a lei dos cossenos. Tudo bem? Então, olha só, a lei dos senos ela pode ser aplicada em qualquer triângulo, né? Por isso, né, analise bem a situação antes de utilizar. Normalmente, quando que a gente vai utilizar, então, a lei dos senos? Isso aqui é muito importante agora, frise bem nesta parte. Normalmente se utiliza quando o problema nos fornece dois ângulos e um lado, e desconhece o outro lado do triângulo, certo? Então, normalmente é dessa maneira, quando você tem dois ângulos e um lado. Nós, normalmente, nesses casos, utilizamos lei dos senos. Tudo bem? E aqui, para a gente relembrar, a lei dos senos, então, como que a gente calcula? Olha o jeito que é fácil da gente lembrar. Observe aqui, eu tenho esse triângulo aqui, ABC, né, de vértices ABC, e de lados Azinho, Bzinho e Czinho. Tudo bem? E aí, ó, como que é a minha lei dos senos? É eu fazer o seguinte, ó, observe, por exemplo, esse ângulo A. A lei dos senos diz, se eu pegar o lado oposto a esse ângulo, ou seja, Azinho, e dividir pelo seno do ângulo, eu tenho que isso é igual a quem? A eu pegar outro lado do triângulo e dividir pelo seno do ângulo oposto. Como assim, professor? Olha só, esse Bzinho aqui, qual que é o ângulo que está se opondo a ele? É o ângulo B. Então, se eu pego B e divido por seno de B, de Bzão, se eu pego Bzinho, né, e divido por seno de B, eu tenho que é igual a pegar a medida do A e dividir pelo seno do ângulo A. Tudo bem? E isso é igual, vale também para todos os lados. Então, isso também é igual eu pegar esse ladinho aqui C e dividir pelo seno desse ângulo C. Beleza? E aqui eu coloquei 2R. Isso aqui até nem coloquei no material de vocês, mas é o seguinte, é porque quando a gente tem uma circunferência que circunscreve esse triângulo, ou seja, quando o triângulo está dentro de uma circunferência, essa relação vale também para o raio da circunferência, tá bom? Mas isso aqui não se preocupe tanto, não, e pense mais nessa questão aqui da relação da lei dos senos, tudo bem? Daí, vamos ver então a lei dos cossenos agora. Então, a lei dos cossenos, ela também pode ser aplicada em qualquer triângulo, tudo bem? Então, ó, diferentemente dos processos que a gente fazia, né, que era só no triângulo retângulo, agora a gente pode aplicar esses dois teoremas, esses dois resultados, em qualquer triângulo. Então, essa é uma das diferenças. Então, normalmente, quando que a gente vai utilizar a lei dos cossenos? Normalmente utiliza quando o problema nos fornece dois lados e o ângulo formado por eles, e deseja encontrar o lado oposto a esse ângulo. Certo? Eu vou entrar mais em detalhes nisso aqui, vocês vão ver. Mas então, qual que é a diferença então da lei dos senos e lei dos cossenos? Normalmente, a lei dos senos, a gente aplica ela, né, quando tem dois ângulos e um lado, e a lei dos cossenos quando tem dois lados e um ângulo. Belezinha? Então, olha só. O que a lei dos cossenos nos diz? Por exemplo, suponha que um problema tenha dado o lado C, o lado B e o ângulo alfa, e pede para ser calculado esse lado Azinho aqui. Bem, a lei dos cossenos fala que o lado Azinho, ó, eu pegar o Azinho ao quadrado é igual a fazer o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, de novo, vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó. Ou seja, do ângulo oposto ao lado que a gente quer. O mesmo vale para os outros lados. Por exemplo, se eu quero encontrar o Bzinho, como que eu calculo?
Bzinho ao quadrado é eu fazer C ao quadrado mais A ao quadrado, né? Ou o contrário, aqui colocou ao contrário, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno de quem? Do ângulo que está entre A e C, que é quem? Beta. Se eu quiser fazer isso para encontrar o lado C, eu faço C ao quadrado, que é o lado que eu quero, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo que está entre esses dois lados aqui, que é quem? Gama. Então, ou melhor, φ, tá? Essa letra aqui é o φ. Então, nós temos então essas relações aqui. Então, esse tipo de fórmula aqui vale para qualquer triângulo. Não necessariamente tem que ser triângulo retângulo, beleza? Então, anote isso aí no seu caderno, no seu coração, para você nunca esquecer, tá bom? Vamos então fazer um exercício juntos? Esse exercício, pessoal, ele está na lista de vocês, tá? Nessa lista que eu deixei com vocês. É um exercício da Unicamp, para vocês verem que, assim, enfim, tem outras inúmeras questões de vestibulares que caem esse tipo de assunto. Então, é um assunto recorrente, é importante a gente aprender. E não é tão complicado assim, nada mais é do que aplicar aquelas fórmulas, tá bom? Então, olha só, vamos ler então o probleminha e resolver. Então, um topógrafo deseja calcular a distância entre pontos situados à margem de um riacho. Então, aqui está o desenho, ó, como mostra a figura a seguir. Então, o desenho, aqui está o riacho, nessa parte cinza escura, e aí esse topógrafo quer calcular a distância entre dois pontos situados à margem do riacho. Beleza? E vamos ver aqui então, o que ele conta para nós. O topógrafo determinou as distâncias mostradas na figura, bem como os ângulos especificados na tabela abaixo. Então, olha só. Então, ele sabe que a distância de C a B vale quanto? 15. Ele também sabe que a distância do ponto C ao ponto D vale 10. Tudo bem? E ele também sabe que os ângulos, olha, que nós temos esses ângulos aqui, ó. O ângulo ACB, ou seja, o ângulo C, né, o ângulo converte em C, esse ângulozinho aqui, vale π sobre 6. Aí, ó, meninos, atenção. Beleza, deu π sobre 6. O que é isso, professor? Que ângulo que é esse? Quando o ângulo está anotado dessa forma, vocês têm que lembrar que é o que? É radianos, beleza? Então, isso aqui é π sobre 6 radianos. Π sobre 6 radianos dá quantos graus, mais ou menos? Se a gente fizer lá a conversão, ó, π radianos é 180, né? 180 dividido por 6 dá 30 graus. Então, é como se esse ângulo C aqui, ó, ACB, esse ângulozinho aqui, ele tem qual tamanho? 30 graus. Beleza? O ângulo BCD, vamos lá, o ângulo BCD. O ângulo BCD, então, é quem? É esse ângulo que está aqui com vértice em C. Então, ele vale π sobre 3. Π sobre 3 radianos vale quantos graus? É só eu pegar 180 e dividir para 3. 180 dividido para 3 dá 60. Então, isso aqui dá 60 graus. E ABC, cadê o ABC? ABC. Então, é esse ângulo de cá, agora de cima aqui, ó. Converte em B. Ele vale π sobre 6. Beleza? Então, foram essas informações que ele deu para nós. E aí ele pergunta, calcule a distância entre A e B e depois calcule a distância entre B e D. Então, ele quer essa distância A e B e quer a distância B e D. Então, vamos lá. Então, olha só. Então, o primeiro ponto que eu fiz aqui foi anotar, então, os ângulos. Ele me falou que o ângulo ACB é π sobre 6, que o ângulo ABC é π sobre 6 também, e que o ângulo BCD é π sobre 3. Aqui está os lados aqui, né? Vale 15. E esse outro lado aqui vale 10. E ele me pediu a distância de A a B. Olha só, então essa distância aqui. Então vamos lá, então. Primeira coisa. Então, para a gente determinar então essa distância, vamos notar, então, vamos observar esse triângulo ABC. Esse triângulo ABC, observe que nós já conhecemos dois ângulos internos dele. Certo? Quanto que vale cada um desses ângulos? 30. Pessoal, mas vocês já estudaram isso quando vocês eram menorzinhos? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que valer quanto? Não é 180? Então, se aqui é 30
aqui é 30, nós já temos 60. Para dar 180, esse ângulo A aqui tem que valer quanto? Tem que valer 120. Então, foi daqui que eu tirei esse 120. Então, o ângulo A vale 120. Agora, observe o seguinte. Poxa vida, agora nós temos aqui nesse triângulo 3 ângulos internos e um lado. Bem, nós temos esse lado aqui oposto a esse ângulo, que a gente conhece que é de 120. E temos que achar esse lado AB aqui, ó, que é o oposto a esse ângulo de π sobre 6. Ué, então, ficou tranquilo. Normalmente, quando a gente tem dois ângulos e um lado, qual que é a relação que nós utilizamos? A relação de lei dos senos. Então, por isso, né, pelo fato da gente ter esses dados aí, nós vamos aplicar a lei dos senos. Como, professor? Bem, ó, o lado que eu quero encontrar não é o lado AB, então eu vou colocar aqui, ó, AB dividido pelo seno do ângulo que está oposto a esse lado. Qual que é o ângulo que está oposto a ele? π sobre 6. π sobre 6, novamente, é quantos graus? 30 graus. Então aqui eu já coloquei 30 graus. Então vai ficar AB dividido pelo seno de 30. Tem que ser igual a quem? Ao CB, que é o outro lado que eu tenho, dividido pelo ângulo, o seno do ângulo que está oposto a esse lado. Qual que é o ângulo que está oposto? É o ângulo de 120. Então, seno de 120. E eu vou fazer essas continhas, olha só. Meu lado CB eu já tenho o tamanho dele, vale 15. Então, foi isso que eu alterei aqui. Aqui, ó, eu substituí os valores. Quanto que é o seno de 30? É meio. Quanto que é o seno de 120? Se a gente lembrar lá, nos ângulos notáveis, o ângulo de 120 corresponde ao ângulo de 60. Como o seno é positivo tanto no primeiro quanto no segundo quadrante, então, seno de 120 é igual a seno de 60. E aí eu vim substituir o valor de seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Feito isso, o que mais que eu fiz? Olha só, aqui eu fiz divisão de fração. 15 dividido por raiz de 3 sobre 2. Conserva a primeira fração, que é 15, né? O 15 sobre 1. E multiplico pelo inverso da segunda, que é 2 sobre raiz de 3. Quando eu multiplico, vai ficar 15 vezes 2 dá 30. 30 dividido por raiz de 3. E agora, o que a gente faz? Esse meio que está dividindo, esse meio está dividindo o AB. Eu vou passar ele multiplicando quem? 30 raiz de 3. Então, aqui vai ficar, ó, 30 sobre raiz de 3, multiplicando, né, meio. Eu posso, ó, simplificar esse 30 com esse 2. 30 dividido por 2 é 15, então fica 15 raiz de 3. Bem, como a gente não trabalha com raiz no denominador, o que eu fiz? Eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3. Qual que é esse processo? É o processo de racionalização. Então, quem tem dúvida, pega uma aulinha aí, pesquisa na internet, racionalização, para vocês aprenderem isso, tá bom? Então, eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3, cheguei que meu valor de AB é 15 raiz de 3 sobre raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então, eu chego, né, eu posso simplificar esse 15 com esse 3, e chego que meu comprimento AB é 5 raiz de 3 metros. Ou seja, então aí nós fizemos a letra A da questão. Beleza? Aqui, pessoal, deu muita continha, porque eu fiz bem devagarzinho para vocês irem pegando aí cada passo que eu fiz, tá? Mas quem já souber e conseguir resolver mais rápido, fazer as substituições mais rápido, pode fazer, tá bom? Então aqui eu fiz bem passo a passo para vocês terem essa ideia. Vamos para o próximo? Então a letra B, então, ele quer a distância de B a D. Então vamos calcular então essa distância. Mas para isso, vamos observar esse triângulo aqui, BCD, esse triângulozinho de baixo aqui agora, ó. Observe que eu tenho esse ângulo, eu tenho esse lado aqui que vale 15, eu tenho esse outro lado que vale 10 e tem um ângulo que está entre eles. Pessoal, normalmente quando a gente tem dois lados e o ângulo que está entre eles, normalmente qual que é a lei que a gente usa? Lei dos cossenos, não é isso? Então vamos lá. Então, aplicando a lei dos cossenos, nós temos... Lembrando que a lei dos cossenos fala o seguinte, ó. Eu vou pegar esse lado oposto ao ângulo, então BD ao quadrado, ele tem que ser igual. Aí eu pegar esse lado aqui ao quadrado, 15 ao quadrado, mais este outro lado aqui ao quadrado, ou seja, CD, né, ao quadrado,
Ó, então CD ao quadrado mais CB ao quadrado. São esses lados aqui. Menos 2 vezes CD, que é esse lado de cá, vezes CB. Vezes o cosseno que está entre eles. Vezes o cosseno de π sobre 3. Então vamos substituir os valores, ó. CD vale quanto? 10. CB vale quanto? 15. Fui substituir em cada lugarzinho. E meu π sobre 3 vale quantos graus? 60 graus. Aqui, ó, não tem necessidade de você passar para graus. Eu passei só para facilitar o entendimento, tá bom? Mas se quiser já substituir, por exemplo, cosseno de π sobre 3, né? Que é meio, então você já pode substituir também. Então aqui, o que eu fiz agora? Eu elevei ao quadrado, né? Primeiro a gente resolve as potências. Então 10 ao quadrado, 100, 15 ao quadrado, 225. E aqui realizei a multiplicação, 10 vezes 15, 300 vezes, 10 vezes 15, né? Dá 150 vezes 2, 300. E aí, ó, o que eu fiz aqui para cá? Eu somei essas duas coisas aqui. Tá bom? 100 mais 225, 325. Aí, nesse próximo passo, eu substituo o cosseno de 60, que vale meio. E aí, eu realizei a multiplicação, 300, né? Esse 300 dividido com esse 2, 300 dividido por 2, 150. 325 menos 150 dá quanto? 175. Então, BD ao quadrado é 175. Beleza, a gente tem que tirar a raiz disso aí. Como que eu fiz? Eu fatorei 175. Quando a gente fatora o 175 em fatores primos, eu tenho que é 5 ao quadrado vezes 7. Beleza? E aí, o que eu faço para tirar esse número da raiz? Eu só posso tirar quem está ao quadrado. Então, como esse 5 está ao quadrado, eu vou tirar o 5 só. Então, ó, BD é igual a quanto? 5 raiz de 7 metros. Bem, pessoal, então, chegamos então que o lado BD é 5 raiz de 7 e que o lado AB, né, que nós calculamos, era 5 raiz de 3, não é isso? Então, pessoal, qualquer dúvida, eu estou no meu EO. Eu fiz esse exercício porque era bem completo, dava para aplicar as duas leis, né? Então, para vocês verem as diferenças na aplicação. Então, uma se aplica quando tem dois lados e um ângulo, a outra se aplica quando tem dois ângulos e um lado, né? A lei dos senos é o segundo caso, a lei dos cossenos é o primeiro. E, bem, então espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, voltem no vídeo, tá? Devagarzinho. E, bem, me procurem no EO, nas redes sociais também, quem quiser me mandar mensagem, se tiver dúvida, fique à vontade, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho e se cuidem. Um abraço.